Sejam muito bem-vindos. Sabe, há pouco tempo eu soltei um short por aqui sem pretensão nenhuma, era só uma ideia boba, mas o feedback de vocês foi tão absurdo que me deu um estalo. Por que não fazer um vídeo maior? Um ensaio completo sobre algo que eu sou completamente apaixonado? Este vídeo é um tributo a todos os fãs de RPG de mesa e por que não a mim mesmo, que já estava morrendo de vontade de falar sobre isso. Hoje eu quero te contar a história do RPG, a sua origem, a sua influência gigantesca na cultura pop, o preconceito pesado que ele sofreu no passado e que infelizmente ainda sofre. Muito do que eu vou falar aqui hoje você até encontra em livros excelentes como Dados e Dragões, mas eu sei que muita gente na correria do dia a dia não vai parar para ler. Então deixa que eu te conto do meu jeito. Prepara o seu café, pega o seu conjunto de dados e vem comigo. Para entender o que é RPG de mesa, ou roleplay game, ou jogo de interpretação de papéis, a gente precisa voltar no tempo. Mais especificamente no início dos anos 70, lá nos Estados Unidos. Toda a criação do formato comercial que conhecemos hoje é acreditada a dois caras, Gary Gygax e Dave Arneson. Eles foram os cérebros por trás do lendário Dungeons & Dragons, o famoso D&D. Mas o D&D não nasceu do nada. A inspiração deles veio direto dos Wargames, que era um jogo de estratégia militar onde os jogadores controlavam exércitos inteiros de miniaturas em tabuleiros gigantescos, simulando batalhas históricas. Um dos jogos mais famosos da época era o Shunmei, desenvolvido pelo próprio Gary Gygax. Só que, com o tempo, comandar exércitos inteiros começou a ficar um pouco repetitivo. Foi aí que eles tiveram uma ideia genial e muito simples. E se em vez de controlar 1000 soldados, a gente pegasse apenas um general de cada exército e colocasse os dois para disputar um x1, um combate singular homem a homem. A partir dessa fagulha, a ideia explodiu. Eles deixaram de lado a simulação de guerra em massa e passaram a focar em personagens individuais, com histórias próprias, evoluindo em uma narrativa puramente cooperativa. Para mediar tudo isso, criaram a figura do Dungeon Master, o mestre do jogo, que funciona como o narrador, o juiz das regras e o próprio mundo ao redor dos jogadores. O trabalho de Gygax e Arneson foi um equilíbrio perfeito. Enquanto Gary dominava a parte técnica de sistemas, tabelas e regras matemáticas, o Dave era mestre na narrativa, da imersão e da ambientação. Essa química fez com que o D&D nascesse robusto, complexo e fascinante. A maior base de combustível para o D&D foi a literatura fantástica da época. Eles beberam direto da fonte de Tolkien, trazendo os elfos, os anões e hobbits, que no jogo viraram os halflings por motivos de direitos autorais. O Bilbo Bolseiro de Tolkien, por exemplo, inspirou diretamente a criação da classe de ladinos. Mas não foi só Tolkien. O tom mais bruto e visceral do jogo veio de Robert Howard e seu Conan o Bárbaro, que moldou a classe de bárbaros e o estilo de arte de espadas e feitiçaria. Some a isso a mitologia nórdica, grega, contos de fadas e misture tudo. O D&D se tornou o pai do RPG e mesmo após décadas continua sendo o sistema mais jogado do planeta. Também vale citar que Conan o Bárbaro não inspirou somente a D&D em si, mas um monte de outras mídias, como por exemplo o metal e toda a mídia fantástica em si. A arte acabou se tornando muito marcante. Mas óbvio, o mundo do RPG vai muito além de D&D. Temos uma infinidade de sistemas incríveis que merecem respeito. Se você quer fantasia medieval, mas com regras diferentes, temos o Pathfinder, que nasceu de uma evolução da própria terceira edição do D&D e se tornou absurdamente popular. Se você prefere algo pesado, onde sua mente é a sua maior inimiga, temos o Chamado de Cthulhu, baseado no terror cósmico de H.P. Lovecraft. É um sistema focado em investigação e estratégia, famoso por ser extremamente difícil. Lá a pergunta não é se seu personagem vai enlouquecer ou morrer, mas quando. Para quem curte uma vibe gótica dos anos 90, existe Vampiro à Máscara. É um RPG de horror pessoal e política urbana, onde o foco está no drama de manter a sua humanidade enquanto você navega pelas disputas de poder entre clãs e vampiros. Eu não gosto tanto assim dessa temática de RPG, mas é algo pessoal meu. Se você é do tipo que quer criar seu próprio mundo do zero, tem o GURPS, o sistema universal genérico de roleplay. Com ele, você pode jogar desde uma campanha na Roma antiga até uma guerra espacial usando as mesmas regras básicas. E falando em futuro, para os amantes de distopias, Shadowrun faz uma mistura genial de cyberpunk com fantasia clássica. Imagina um hacker elfo invadindo a rede de uma mega corporação protegida por um dragão corporativo. É exatamente isso. E para nós, brasileiros, a nossa terra tupiniquim é riquíssima. Temos o querido Tormenta,
um cenário de fantasia épica nacional que começou em revistas de banca de jornal e hoje é uma das maiores franquias de RPG do país. E claro, não posso deixar de citar os fenômenos recentes que explodiram a bolha da internet. Ordem Paranormal, idealizado pelo Cellbit, e Sacramento, do Calango. O Ordem inclusive bebe muito da fonte de séries como Supernatural e do próprio chamado de Cthulhu, trazendo terror de investigação para a nossa realidade de um jeito espetacular. E vale citar que tem muita gente que odeia o RPG do Cellbit por causa dos fãs do Cellbit, quando falam: o Cellbit, se fosse o Cellbit vocês não iriam jogar RPG. Mas de certo ponto é um pouco verdade, o Cellbit popularizou pra caramba o RPG aqui no Brasil. Durante anos, jogar RPG tinha aquela atmosfera nostálgica de porão, mas como as pessoas conheciam o jogo, a resposta está na própria mídia e na cultura pop. Nos anos 80, o cinema de aventura explodiu. Filmes como Os Caçadores da Arca Perdida e Conan popularizaram a estética de exploração de masmorras e tesouros. O heavy metal adotou essa arte fantástica nas capas de álbuns, criando uma simbiose perfeita com o público geek. Think swords, sorcery, chivalry, and Dungeons and Dragons. And you've got power metal. E na TV aberta, bom, se você tem mais de 20 anos, com certeza lembra de Caverna do Dragão. O desenho animado é literalmente uma adaptação oficial de Dungeons & Dragons. Ele espelhava perfeitamente a criatividade do sistema. Jovens que são transportados para o mundo mágico ganham itens sagrados e precisam lidar com o Mestre dos Magos e o Vingador. Essa série marcou a infância de muita gente na finada TV Globinho e foi a porta de entrada para milhares de jogadores no Brasil. Com a chegada da internet, o RPG ganhou asas. Fóruns e blogs facilitaram encontrar pessoas e plataformas virtuais como o Roll20 e o Fantasy Grounds permitiram que mesas fossem jogadas à distância. E hoje vivemos a era das transmissões ao vivo. O Critical Role dos Estados Unidos transformou uma mesa de amigos dubladores em um império de entretenimento e série animada. No Brasil, o Nerdcast RPG do Jovem Nerd quebrou recordes de financiamento coletivo e profissionalizou a parada por aqui, abrindo caminho para o sucesso estrondoso das campanhas do Cellbit. Até os videogames bebem dessa fonte diariamente. Empresas como a BioWare, com Dragon Age e Mass Effect, e Bethesda com The Elder Scrolls e Fallout, pegaram as mecânicas dos dados e das fichas de papel e levaram para as telas de milhões de pessoas. Recentemente tivemos até o filme do Dungeons & Dragons, Honra entre Rebeldes, mostrando que o RPG está mais vivo e mainstream do que nunca. Adultos jogam pela nostalgia e muitos hoje jogam com seus filhos, já que o RPG é uma ferramenta didática incrível que estimula a leitura, a matemática rápida e o trabalho em equipe. Mas a história do RPG não é só de vitórias. Desde os anos 80, o hobby carrega um estigma pesado. Durante muito tempo, quem jogava era taxado como nerd isolado do mundo, o que era uma ironia sem tamanho, porque o RPG de mesa é, por definição, uma atividade social. É literalmente uma resenha com os amigos ao redor de uma mesa. O grande problema sempre foi o desconhecimento. A natureza imaginativa do jogo assustava quem olhava de fora, e o sensacionalismo da mídia transformou casos isolados em tragédias nacionais. Se hoje em dia já é difícil chamar alguém para jogar RPG, imagina naquela época. O caso mais famoso do mundo aconteceu em 1979, com um jovem chamado James Dallas Egbert III. James era um prodígio da computação, mas que infelizmente sofria de severa depressão, pressões acadêmicas brutais e dilemas pessoais profundos. Quando ele desapareceu por alguns dias nos túneis da Universidade de Michigan, a mídia e um investigador particular ignoraram completamente a saúde mental do rapaz e colocaram a culpa no quê? No fato de ele jogar D&D. Disseram que ele tinha se perdido em uma fantasia psicológica induzida pelo jogo, uma associação completamente absurda. Esse caso, junto com a tragédia de outra jovem chamada Brenda Kerber, deu início ao que chamamos de pânico satânico. Pessoas leigas e grupos religiosos extremistas começaram a associar o RPG ao satanismo, a cultos ocultistas e ao suicídio. A mídia de massa, em busca de cliques e audiência, algo que não mudou até hoje, preferiu criar um monstro de fumaça a debater os problemas reais da juventude. E essa caça às bruxas não poupou ninguém. Sobrou para as cartas de Yu-Gi-Oh!, para o Magic the Gathering, para os animes e para os videogames. Quem aqui nunca ouviu a história de que tinha que rasgar as cartinhas porque elas eram do capeta?
Você pode pensar, mas isso foi nos anos 80 e 90, hoje em dia as pessoas são mais evoluídas. E aí que a gente se engana, preconceito só mudou de roupagem. Recentemente tivemos o exemplo claro e de como a ignorância humana se recicla, o que foi o caso envolvendo o influenciador Abelha, ao participar de uma campanha de RPG de mesa. Quando essa campanha furou a bolha do nicho e chegou ao grande público da internet, a recepção de uma ala tóxica foi grotesca. Muitas pessoas começaram a tratar a parada como uma vergonha alheia sem tamanho, mas o negócio escalou para algo muito pior. Ataques racistas direcionados ao Abelha. Diziam explicitamente em comentários que jogar RPG não era coisa de negão, que aquilo era coisa de branco, ou de nerdola estúpido. É de uma imbecilidade sem tamanho. O cara estava ali se divertindo com os amigos, criando uma história e é atacado por puro preconceito racial e social. Mas o Abelha foi extremamente inteligente. Em vez de se deitar para os ataques, ele usou as ofensas como palanque e viralizou em clima disso, satirizou a situação e questionou publicamente. Afinal, o que é coisa de negão? Ele virou o jogo, trouxe visibilidade para a campanha, para a comunidade negra no meio geek e mostrou como aquela postura dos haters era vergonhosa e ultrapassada. Foi inclusive ver essa injustiça acontecendo que me deu um empurrão final para escrever esse vídeo. Pô, a galera enlouqueceu, mano. Eu ouvi gente falando coisas desse tipo. E quem tava lá no Twitter sabe que esse discurso só foi piorando. A verdade é que saiu do controle totalmente. Saiu do controle. Tipo, mais de 10 milhões de views só esse corte. Foi a primeira vez que eu vi uma abelha ser cancelada só por farmar um pouquinho de aura. Não pode mais farmar aura agora. É proibido farmar aura. Me prendam, então. A moral da história, falando sério agora, gente. Se você é preto, você não tem que estar jogando RPG. Você tem que estar vendendo droga. No fim das contas, o RPG de mesa prova sua força resistindo ao tempo. Ele é muito mais do que um hobby de rolar dados. É um catalisador de criatividade, um porto seguro para criar amizades e uma cultura que se renova a cada geração. A nossa comunidade é incrível, cheia de projetos fantásticos e não vai ser o preconceito alheio que vai parar isso. Bom, se você gostou desse vídeo, saiba que ele é muito especial por outro motivo. Este provavelmente vai ser o meu último vídeo nesse formato antigo do canal. A partir dos próximos conteúdos, eu vou nichar um pouco mais o canal. Vou passar a falar muito mais sobre tecnologia, informática, hardware e o mundo dos jogos digitais e tudo digital, no caso. Porque eu finalmente consegui meu emprego na área de TI. Estou trabalhando firme na área e tenho sido extremamente influenciado pelo meu dia a dia no serviço. Então eu quero trazer essa bagagem e essa paixão aqui para as nossas conversas. Por falar nisso, eu e um amigo meu criamos a VB Softworks, que vai ser um meio de divulgar um pouco desses serviços. No caso, eu vou também estar um pouquinho por lá. Muito obrigado de coração a todo mundo que assistiu até aqui. Se você pira em RPG, tecnologia e quer ver o que vem por aí nessa nova fase, deixa seu like, se inscreve no canal e deixa um comentário aqui embaixo. Qual foi seu maior momento de herói ou de falha crítica numa mesa de RPG? Eu sou JPV, valeu, até a próxima.